Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós estamos, então, estudando esse trecho que vai do verso 3 até o verso 11. E semana retrasada eu comecei esse estudo falando sobre a certeza da nossa salvação e falando a respeito da questão da certeza de salvação relacionada a vários tipos de pessoas. Semana passada a gente focou mais, semana retrasada, naquelas pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, elas sabem que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus que morreu na cruz, elas reconhecem isso, mas elas não sabem ou elas não têm certeza se essa salvação as alcança, se de fato mas será que eu creio mesmo nisso? Será que eu sou de fato um crente? E a gente falou a respeito disso. Então hoje nós vamos dar prosseguimento a esse estudo e falando agora para aquelas pessoas dentre nós aqui, que eu creio que seja a maioria de nós, que efetivamente tem convicção da sua salvação, que não tem dúvida a respeito da sua salvação. Então, a palavra fala muito para essas pessoas também. Nós cremos no Evangelho, é verdade. E quando nós cremos no Evangelho, quando nós aceitamos a Cristo como nosso suficiente Salvador e Senhor, efetivamente nós passamos a ser filhos de Deus e nada que possa acontecer possa nos tirar dessa realidade. Mas é um fato real que a palavra nos ensina que todo cristão ele é chamado a olhar para si, para a sua atitude, para a sua vida, para a forma como ele vive a sua vida e fazer uma autoanálise. Eu estou vivendo de forma a glorificar e honrar o meu Deus? Como eu tenho agido como um embaixador de Cristo aqui no mundo? Então, existem diversos chamados na Bíblia a esse respeito. Nós devemos cuidar sim do nosso proceder. Muitas vezes a gente tem tanto receio de parecer legalista que nós acabamos não falando muito sobre esse assunto. Pela graça de Deus, eu creio que a gente tem falado bastante sobre a prática do crente. Mas é lógico, ela sempre vem junto e unida com o quê? Com o fato de que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então hoje nós vamos prosseguir e encerrar então esse trecho que vai até o verso 11. Eu quero ler com vocês do verso 3 ao verso 11 mais uma vez. Então abra sua Bíblia aí e vamos ler juntos. 2 Pedro 1, de 3 a 11. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos e nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, nós temos seguido essa estrutura, né? Passamos pela introdução, já faz algumas semanas que a gente tem falado sobre isso. Primeiro, passamos por esse ponto de que tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida piedosa, o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. A gente leu nos versos 3 e 4. Nós vimos também nos versos 5 a 9 como que isso vai se revelar em nossa vida, de como que as virtudes de Deus que são derramadas em nós pelo Espírito Santo vão ser efetivamente vividas por nós, e nós temos responsabilidade por fazer isso acontecer, né, por fazer essas coisas capacitados pelo Espírito Santo. E hoje a gente vai falar sobre a questão da certeza da nossa salvação. E aí a gente já falou semana retrasada sobre a parte introdutória e confirmando a nossa vocação e eleição. E hoje nós vamos falar do último ponto ali do D. E quando nós temos certeza da nossa salvação, o que
que nós fazemos. É isso que eu quero focar com vocês hoje. E quando nós temos certeza da nossa salvação, o que nós devemos fazer? Irmãos, como eu havia dito a vocês, né, nós falamos nas outras semanas a respeito de pessoas que eventualmente elas entendem a palavra do Evangelho, elas entendem as grandes verdades da Bíblia, mas elas não conseguem ter convicção e certeza a respeito se elas mesmas estão incluídas nessa palavra. Então elas estão aqui muitas vezes em nosso meio, elas olham, elas falam, eu amo isso, eu gosto de ouvir essa palavra, o pecado é algo que tristemente às vezes eu acabo caindo, mas não é algo que me alegra, é algo que me traz culpa, me traz condenação, mas às vezes eu acho que eu sou salvo, às vezes eu acho que eu não sou, às vezes eu acho que eu estou em Cristo, às vezes acho que eu não estou. E aí nós comentamos que o fato de você ter dúvidas não quer dizer que você não seja um crente em Jesus Cristo. E aí nós mostramos como que até mesmo na nossa confissão de fé, lá é deixado claro que você ter dúvidas a respeito da sua fé, ter dúvidas momentâneas em alguns momentos a respeito da nossa fé, não é algo que diz necessariamente que você não é um cristão. Pelo contrário, que essa dúvida, essa certeza absoluta e inabalável que você nunca muda, não é um requisito para a salvação. O requisito para a salvação é você crer no Evangelho de Jesus Cristo. E algumas pessoas, por conta da sua própria, muitas vezes, condição, algumas pessoas são extremamente emotivas, outras são muito sensíveis, outras são pessoas extremamente diligentes e tão perfeccionistas que chegam no ponto que sempre quando acontece alguma coisa elas têm dúvidas, e não, eu não sou salvo, olha quem faz isso. Então o que a gente falou? Vá para a palavra e vá ver como que na história das Escrituras nós podemos ver de muitos e muitos irmãos, pessoas, salmistas, que colocam experiências ali que mostram que muitas vezes tiveram dúvida até mesmo se eram crentes, se eram cristãos. E o Senhor sempre vai deixar claro, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, Ele é o único que nos dá convicção e certeza. Nós precisamos fazer o quê, então? Continuar confirmando a nossa vocação e eleição, como o texto diz, e a nossa confissão diz a mesma coisa, e continuar obedecendo ao Senhor e esperando nele, para que nele nós possamos encontrar essa certeza. Então esse é o nosso chamado, continuar em obediência e arrependimento, e continuar amando, e continuar exercendo os meios de graça para a honra e glória dele, tendo paciência e entregando nas mãos dele, para que o dia que ele quiser nós possamos experimentar essa certeza. E aí a gente até comentou de tantas e tantas pessoas, né? Eu mesmo me incluo nesse ponto, que às vezes demoram mais de anos, às vezes anos, alguns a vida toda, para ter essa certeza absoluta, né? Ou não, eu tenho agora descanso nessa realidade. Então isso é uma realidade para algumas pessoas. Mas hoje nós estamos aqui. Eu tenho certeza da minha salvação. Danilo, certeza absoluta, ninguém me tira essa certeza. Irmão, graças a Deus por isso. Isso é o Espírito Santo de Deus que nos dá essa certeza. Se você experimenta essa certeza, eu fico muito feliz. Eu, pela graça de Deus, depois de muito tempo lutando, hoje eu consigo experimentar essa certeza, mesmo que, às vezes, eu seja tentado a duvidar dela. E aí, todos nós podemos ser tentados. E a gente falou semana retrasada, o inimigo ele sempre vai tentar acusações contra nós. Ele tanto tenta que a gente tem um texto nas Escrituras dizendo, quem tentará acusação? Ele já está dando o nosso escudo para poder lutar contra essas acusações. Então, acusações podem vir do inimigo e a gente tem que ter muito claro o que a palavra de Deus nos diz para que a gente possa nos defender contra isso. Mas, irmãos, para nós que temos certeza, a palavra tem muitos e muitos textos que vão olhar para nós e dizer assim, não é para você ficar desconfiando se Cristo é suficiente ou não para a sua salvação. Mas nós somos chamados à autoanálise. Nós somos chamados a continuamente olhar para o nosso proceder e tentar entender, eu vivo como um cristão efetivamente ou a minha confissão ela é vazia? Porque vamos lá, é difícil você fazer uma confissão? É difícil falar alguma coisa? Você pode ensinar um papagaio a falar alguma coisa, ele pode repetir várias coisas bonitas e corretas. Aquilo significa alguma coisa? E tristemente, existem muitas pessoas dentro da igreja que repetem algumas frases feitas como se fossem mantras.
Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, eu creio no Evangelho, mas que vivem de maneira totalmente dissociada dessa realidade. É por isso que a palavra vai falar sempre, para que você olhe para a forma como você vive. Meus irmãos, o nosso padrão de conduta é Jesus Cristo. Quem de nós será como Jesus Cristo enquanto estivermos vivendo aqui nessa terra de maneira perfeita? Nenhum de nós. Mas o caminho, a caminhada de santificação é ser feito a cada dia que passa mais parecido com Cristo. E nós, mesmo sabendo que nunca seremos como Cristo enquanto tivermos esse corpo de pecado ainda, mesmo sabendo disso, nós não podemos nos contentar com uma vida de santidade que não esteja refletindo a Cristo. Eu não posso olhar e falar assim, eu nunca vou ser, então eu vou viver de qualquer jeito. Não. Enquanto eu não estiver igual a Cristo, eu não posso estar satisfeito. A mentira não pode ser aceitada por mim. O olhar impuro não pode ser aceito por mim. A inveja não pode ser aceita por mim. A idolatria não pode ser aceita por mim. Essas coisas todas, mas todo mundo faz, mas é normal. Como que eu vou viver sem isso? Meus irmãos, o nosso padrão de conduta é Jesus Cristo. E nós devemos clamar e estar diante dele sempre, olhando para ele e buscando a ele para que ele, de fato, seja o nosso padrão e que nós possamos viver como ele viveu. Mas eu não vou conseguir. Eu sei que você não vai conseguir, mas você vai morrer tentando. É para isso que a gente foi chamado. Mas eu não consigo. Você não consegue, mas o Espírito Santo que está em você te capacita a viver assim. Mas Danilo, desculpa. Eu ouvi lá alguns anos atrás, eu tomei uma decisão em Jesus e eu tenho certeza que aquele dia eu fui salvo. E só porque hoje eu vivo uma vida absolutamente devassa, sem nenhum arrependimento, sem ir para a igreja, vivendo de qualquer jeito, você vem me dizer, eu sei que eu sou salvo. Porque lá atrás um dia eu disse e hoje eu vivo de qualquer jeito. E olha, eu vou falar. E aí, irmãos, eu estou sendo irônico aqui, mas assim, eu já ouvi pessoas falando assim, eu não sinto condenação no meu coração pelas coisas erradas que eu faço. O Senhor está me dando paz. Sabe o que isso significa, meu querido? Você está nessa situação de Mateus capítulo 5 aqui. Vamos ler? Mateus 5, 21, 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, qual dia? O grande dia do Senhor. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Veja, que interessante que essas pessoas aqui que o Senhor Jesus Cristo está revelando, não eram pessoas quaisquer. Eram pessoas que expulsavam demônio, que profetizavam, que pregavam, eram pessoas aí, que se fosse hoje a gente estaria dizendo que seriam pastores, líderes, profetas. Nossa, mas olha o tanto de coisa que nós fizemos aqui. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Como uma daquelas pessoas que já teve muita dúvida de salvação lá no passado, eu sei que esse texto aqui, toda vez que eu lia, eu falava, aqui, eu estou aqui, certeza, meu Deus, se eu estiver aqui. Meus queridos, se você olha para esse texto com temor, não fique tão preocupado. Se você olha com esse texto com temor no seu coração, não fique preocupado. Então, assim, quando você olha para isso, teme, você não deve ser essa pessoa que se preocupa tanto assim. Porque você nunca vai ser perfeito, eu não sou e vocês não são. Mas nós buscamos fazer a vontade do Pai, como o texto começa dizendo. Nós somos aquele que deliberadamente pratica o mal sem arrependimento, sem confissão, sem culpa. É isso? Essa é a sua vida? Então esse texto não é para você. Essas pessoas aqui, especialmente naquele momento, naquele contexto que Jesus estava ali, os fariseus, eram pessoas que se arvoravam como sendo os grandes líderes, os grandes mestres de Israel, viviam uma vida absolutamente contrária àquilo que a palavra ensinava, sem nenhum arrependimento, sem nenhuma preocupação, sem nenhum tratamento diante do Senhor, e mais, ainda jogavam condenação para os outros. Se a sua vida é uma vida de total e completo, vamos dizer assim, você consegue viver na prática do mal como se isso fosse algo normal. Você não pratica o bem. Então, de fato, você tem que olhar para dentro de si e falar, será que eu creio de fato no Evangelho do meu Senhor Jesus Cristo? Ou será que eu simplesmente não assinei alguma cartinha um dia lá e já acho que isso é ser crente? Os irmãos, qual que é uma
das expressões que a palavra nos usa, e é uma expressão que implica uma realidade espiritual real, para falar de alguém que creu no Evangelho de Jesus Cristo. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Não há que se falar em você continuar sendo a mesma pessoa, como o Jamilson disse hoje, agora antes no início, quando estava iniciando o culto. Não há que se falar nisso. Então, cuide a respeito disso. Existem sim pessoas que dizem que são crentes, mas que não são. E existem mesmo. Olha o que a confissão vai dizer. Todo cristão tem o dever de procurar confirmar sua vocação e eleição com toda diligência, para que o seu coração possa dilatar-se, aumentar, em paz e alegria no Espírito Santo, em amor e gratidão a Deus, em vigor e ânimo para os deveres da obediência. Isso é a consequência natural da salvação. Tais são os frutos naturais dessa certeza, a qual está longe de inclinar os homens para o relaxamento. Quem creu no Evangelho de Jesus Cristo tem isso no seu coração de saber que quando eu estou caminhando num caminho errado, e todos nós em algum momento vamos nos inclinar para caminhos maus, nós somos levados pelo Evangelho e pelo Espírito Santo a saber, eu sei que eu estou errado, ou não. Alguma vez você caiu e falou assim, nossa, eu não sabia que eu estava em pecado, eu não sabia que eu estava indo para o caminho do pecado. Meus irmãos, a gente sabe que muitas vezes quando nós caímos, se você for diante do Senhor tratar, você fala, nossa, aquele caminho que eu caí naquele dia, às 9 horas da noite, ele possivelmente começou alguns dias antes e eu fui deixando. A gente sabe disso, meus irmãos. Isso significa que eu não sou crente? Não necessariamente, mas isso mostra como que esse relaxamento, esse deixar as coisas do jeito segundo a minha natureza, pode me levar a um lugar de perigo muito grande. Mas quando nós olhamos para o Senhor e quando nós entendemos que nós devemos estar não com medo de perder salvação, porque você não vai perder sua salvação. Não com medo de você não ser crente, porque se você creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você está buscando Ele, buscando viver uma vida digna, ainda que com dificuldades, você é um cristão, mas você precisa entender que nós precisamos estar em estado de alerta. O pecado nos ronda. A natureza pecaminosa está em nós. O inimigo, como um leão que ruge, ele está rondando, buscando alguém para devorar. Ah, mas ele não vai me tirar de Cristo. Não vai, mas se ele puder te machucar, ele vai te machucar. Nós vivemos num mundo caído, cercados de ímpios. Meus queridos, se a gente está num estado de relaxamento, não, vai dar tudo certo. Não. Nós somos chamados para estarmos alerta. Nós somos chamados a orar sem cessar. Nós sabemos disso, a palavra nos ensina tantas e tantas vezes. Então nós devemos estar muito claros em relação a isso. E a palavra de Deus, ela vem e traz muitas e muitas exortações nesse sentido, que a ausência de relaxamento é você ter essa vida alerta, buscando andar nos caminhos do Senhor e sabendo o quê? Sabendo que quando eu creio no Senhor, o novo nascimento gera uma nova vida. Isso vai se manifestar na minha vida quando eu vivo uma vida digna daquele que me chamou. Perfeita? Nunca. Mas buscando ser perfeito? Sempre. Todo santo dia. Buscando, Senhor, me perdoe. Me perdoe porque ontem eu não consegui. Me perdoe porque hoje eu não consegui. Me perdoe porque eu não estou conseguindo. Eu pequei nesse ponto. Eu pequei naquele ponto. Ajuda-me a não mais cair nesse pecado. E me capacita a viver uma vida santa, uma vida digna, uma vida de boas obras, uma vida que glorifica o Senhor. E é isso. E o Espírito Santo vai nos capacitar a viver assim. Arrependimento, meus irmãos, implica em abandono de pecado. Abandono de pecado. E talvez você fale assim, mas eu nunca vou conseguir ficar totalmente sem pecar. Mas é bem possível que se você for olhar para a sua vida, você que é um crente sincero, olhar para a sua vida e olhar desde a época que você creu no Evangelho, talvez você vai ver que alguns pecados que eram comuns lá no início da sua salvação, hoje já não sejam mais. Você falou, não, mas eu encontrei vitória sobre aquele pecado, graças a Deus. Só que o nosso Deus é um Deus que opera processos. O processo de santificação começa no dia que você nasce de novo e ele vai prosseguir até o dia que você morrer ou que o Senhor voltar. E nesse processo, o Senhor é um Deus muito cuidadoso, é um Pai muito cuidadoso. Quando a gente é pai, ou quando você tem alguém debaixo do teu cuidado, e você precisa tratar alguma coisa, você simplesmente não vai lá e joga tudo de uma vez. Pensa num médico, por exemplo, que ele chega, alguém sofreu um acidente de carro e está todo arrebentado.
Você tem muita coisa para tratar ali, mas o que você vai tratar primeiro? O que for mais importante. Talvez primeiro ele tá soltando sangue por uma artéria. O que você vai fazer primeiro? Você vai cuidar do trauma na perna? Não, vamos estancar. Estancou? Agora vamos ver. Qual que é o próximo ponto? É esse. E o outro? É esse. É o outro. Você não faz tudo de uma vez. Se você fizesse tudo de uma vez, aquela pessoa não suportaria. O nosso Deus, o nosso Pai, ele é tão cuidadoso que ele olha para o Danilo e fala assim, aqui eu tenho um trabalho aí de uns 80 anos para tratar. Só que quando ele me chama, talvez ele não vai tratar daqueles nuances, daqueles detalhes. Ele vai começar tratando daquilo que precisa tratar. Sabe o jeito que você olha para as pessoas? Você vai ter que parar isso agora. Você que vivia numa vida de imoralidade sexual, isso é a primeira coisa, você vai parar com isso, não pode mais viver assim. Você que está ali no vício, são coisas que geram muitos efeitos, mas depois o tempo vai passando, me livrei, eu já não bebo, não fumo, a pessoa acha que agora eu sou um crente perfeito. Conforme a nossa caminhada de santificação vai progredindo, e eu sei que isso deve ter acontecido com vocês, de repente o Senhor começa a mostrar, você já percebeu como você é invejoso? Você já percebeu como você é arrogante? Como você olha com desprezo para os outros? E aí você vai vendo que o cuidado do Senhor não está só mais em estancar o sangue. Já está em questões que às vezes você nem sabia que tinha. Então, eu quero dizer para você assim, até o último dia seu aqui nessa terra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, vai estar tratando pecados em você. Eu espero que não seja o mesmo pecado do dia que você nasceu de novo, porque daí seria um problema muito sério. Mas ele vai estar fazendo isso. Então eu quero dizer para você assim, mas o Senhor está tratando meus pecados, eu acho que eu não nasci de novo. Não, você nasceu de novo, porque se não tivesse nascido de novo, não estaria tendo tratamento de pecado. Você estaria vivendo no pecado normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Essa é a característica do ímpio. Essa não é a nossa característica. Nós sempre estaremos sendo tratados, e glória a Deus por isso. Quem aqui é um crente há mais tempo, né? Hoje não se fala tanto isso, mas houve uma época, especialmente aqui no Brasil, não sei se em outros países, imagino que também, que se falava muito da diferença entre o crente espiritual e o crente carnal. Lembra disso? Não, porque tem dois tipos de crente, o carnal e o espiritual. O espiritual é um crente sério, tal, que ajuda na igreja. E o carnal, ele é crente também, mas vive de qualquer jeito. Meus irmãos, não existe crente carnal. Não existe, né? Essa pessoa que não vive de acordo com os preceitos de Deus, ainda que com todas as lutas, ele não é crente carnal, ele é só carnal. O crente verdadeiro, como eu disse, ele não é perfeito, mas ele é alguém que busca viver de acordo com a vontade de Deus, mesmo com todas as lutas, mesmo sabendo que eventualmente vai ter que lutar a vida toda, mesmo sabendo que algumas consequências do pecado vão permanecer, talvez até o fim da vida. E não vão ser resolvidas. Você sabia que isso vai acontecer? E acontece com muitos de nós? Existem consequências, problemas familiares, doenças, questões que simplesmente... assim, será que Deus vai sarar essa situação? Às vezes não. Agora, o Senhor vai te dar consolo para você viver, mesmo sabendo dessas lutas, até o fim da sua vida. Por quê? Qual que é a fonte do nosso consolo, da nossa paz e do nosso descanso? São as circunstâncias desse mundo? Não, é Ele mesmo, é Jesus Cristo. E nós temos acesso a Ele. Então, mesmo sabendo das lutas e dificuldades que nós temos, e que muitas vezes assim, foram causadas até por nós mesmos. E aí você olha e fala, me perdoe, eu cometi esse pecado antes e assim, agora, talvez, infelizmente, aquilo não vai mudar. Se mudar, glória a Deus, mas se não mudar, nós sabemos que Cristo que morreu por nós, Ele cuida de nós até hoje, e nele nós temos tudo aquilo que nós precisamos. E nós sabemos que nós fomos perdoados, mesmo que nós não consigamos ver, às vezes, essas consequências mudadas, infelizmente. Mas nós temos Cristo, e Cristo é tudo que nós precisamos de fato. Então, como nós temos que ter claro isso, que aquele que nasceu de novo precisa viver uma vida diferente, uma vida santa, uma vida que reflita a Cristo, é por isso que a Escritura é tão clara a esse respeito, e ela é tão direta a esse respeito. Olha Efésios capítulo 4, o que Paulo vai dizer para nós. Rogo-vos, e lembra, o rogar é um clamor, ele está pedindo de maneira muito direta. Rogo-vos, eu estou pedindo, mas não é só pedindo, eu estou implorando para vocês. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, Paulo estava ali naquela época ainda encarcerado, prisioneiro no Senhor,
que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Isso é uma exortação muito forte, meus irmãos. Você crê que você foi chamado? Eu creio, Jesus me salvou. Então, Paulo está dizendo, a palavra de Deus diz, o Espírito Santo atesta, eu rogo a vocês, andem de forma digna dessa vocação a que você foi chamado. E assim, mas eu não consigo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Espírito Santo de Deus te capacita a viver assim. Se você não vive assim, é porque você tomou uma decisão consciente de rejeitá-lo. Nenhum de nós podemos dizer, eu não fiz porque eu não consegui. Todos nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a lutarmos contra o pecado e a resistirmos às tentações. O Espírito Santo nos capacita a isso. Por isso, quando você pecar, não é para você desesperar e falar, não tem mais jeito. Quando você pecar, foi dado a você um advogado junto ao Pai, para que você vá até ele e diga, Senhor, me perdoe, porque ontem eu fiz isso, eu cometi esse pecado. Eu podia ter falado não, eu não falei, a culpa é minha e eu me arrependo em nome de Jesus Cristo. É isso que você deve fazer. Não fique, mas é porque a minha esposa, veja bem, eu estava cansado, Não, foi você que pecou. Então isso tem que ficar bem claro. Andar de modo digno da nossa vocação, do nosso chamado, é eu olhar para o pecado com todo o nojo e desprezo que ele merece. Porque foi o pecado, o meu pecado e o seu pecado que levou Jesus Cristo para uma cruz. Como que eu posso olhar para o pecado como algo bom ou desejável ou agradável? Como? É interessante isso. A gente diz muito que ama Cristo, mas o nosso pecado levou Cristo à cruz e a gente acha que o pecado é uma coisa normal e gostosa. Eu não vou dizendo que não existe o prazer momentâneo do pecado, ele existe mesmo. Mas muitas vezes nós ansiamos por pecar. E Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, para que isso não aconteça conosco e para que Ele nos liberte do pecado cada dia mais. O caminho natural daquele que está unido a Cristo é esse. Esse é o caminho natural. Não é a perfeição imediata. A perfeição vai vir na glória. Mas é um caminho de luta contra o pecado. Nós estamos em guerra. Nós não podemos estar relaxados. Nós temos que estar alerta. Nós temos o inimigo contra nós. E veja, o inimigo, quanto mais próximo de Cristo você tiver, quanto mais cheio do Espírito Santo, Senhor, você tiver, mais o inimigo vai ter raiva de você e ódio de você, e mais ele vai atentar contra você. Você quer? Não, eu não quero ter problema com o inimigo. Eu quero ter paz com o inimigo. Sabe o que você faz? Vá para o pecado. Aí sim, aí você está do lado dele, ele não vai ligar, ele não vai se preocupar com você. Então, por isso que nós devemos estar alertas sempre, mas não com medo. Porque o Espírito Santo de Deus está conosco. A gente não precisa ter medo, nunca. A gente tem que estar preparado, é diferente. Olha o que Romanos vai nos dizer a respeito da palavra de Deus. E por que eu quero que você abra lá em Romanos 7,12? Vai abrindo em Romanos 7,12. Porque uma coisa que tem que ficar bem claro, meus irmãos. Eu estou falando muito de responsabilidade nossa aqui. Eu estou falando muito de prática. Vida prática. E assumir a nossa responsabilidade diante de Deus para viver de modo digno do evangelho que nós fomos chamados, buscando uma vida de santidade, não é legalismo, é obediência. Então o inimigo vai usar muito dessa desculpa. A hora que você estiver tentando, eu vou tentar ajudar mais o próximo, legalista. Eu vou parar de beber tanto porque eu estou indo além. Legalista. Muitas vezes as pessoas que te chamam de legalista, elas não estão preocupadas com o evangelho. Elas estão só sendo canal do inimigo para tentar tirar você do caminho de Deus. Fique atento quanto a isso. Eu não estou falando, o que eu estou dizendo aqui, de obras que não são para salvação. Eu estou dizendo de obras que demonstram, como nós lemos em Efésios, um andar digno do chamado que nós recebemos. Um andar digno de alguém que é chamado de filho de Deus. É isso que eu estou dizendo. E olha o que Romanos vai nos dizer a respeito da lei. Que andar de acordo com a lei, seguir os preceitos de Deus, obedecer aquilo que Deus nos ensina, não é algo estranho para aquele que nasceu de novo, para aquele que diz estar unido a Cristo. Pelo contrário, isso vai ser um andar natural. Você está unido a Cristo? Como que o caminho do pecado vai ser natural para você? Quando ele acontece, naturalmente você vai fazer o quê? Eu vou querer lutar contra. É por isso que para nós a lei
não deve ser mais um fardo, mas ela deve ser algo que nós olhamos com prazer, com alegria e olhando e falando, isso é bom para mim. 7:12. Por conseguinte, a lei ela é o quê? Santa. E o mandamento? Santo e justo e bom. A lei não é má, meus irmãos. A lei é boa. Sabe quem que não gosta da lei? O ímpio não gosta da lei. Quando um de nós aqui, cristãos que somos, eu não estou dizendo que nós temos facilidade em cumprir a lei. Nós temos lutas em cumprir a lei. Mas quanto mais o Espírito Santo faz morada em nós e nós crescemos na caminhada da santificação, mais naturalmente nós vamos aprender a ter o quê? Prazer na lei. Quem de vocês aqui que é crente há muito tempo que pode não dizer assim que é bom não ter inveja? É bom não ter inveja, não é? Ou é gostoso ter inveja? Não, não é ruim ter inveja. Ou que mentir seja algo agradável. Vocês entendem? Para nós, talvez quando nós éramos ímpios, era gostoso mentir. Era gostoso adulterar. Talvez fosse gostoso ter inveja. Talvez fosse muito agradável xingar o meu pai e minha mãe. Mas depois que eu criei no Evangelho, eu percebi que as coisas que me alegram não são mais essas. O que me alegra é ter uma vida de fidelidade com a minha esposa. O que me alegra é conseguir fazer o meu trabalho e fazer os meus negócios sem mentir para ninguém. O que me alegra é olhar para o meu irmão que está conseguindo uma boa condição financeira e, ao invés de ter inveja, eu ficar feliz e grato pelo crescimento dele. Você entende que quanto mais você crescer em Cristo, mais você vai aprender a quê? A se alegrar na lei. Porque a lei ela é santa, justa e boa. Quem que tem problema com a lei? A gente vai falar um pouco mais disso. Olha o que o irmão Ferguson vai dizer. Existe somente uma cura legítima para o legalismo. E aqui eu quero falar com vocês desse problema que a gente tem com a lei. A gente sempre vai falar de dois problemas em relação à lei. O legalismo e o antinomianismo, que é uma palavra mais difícil para uma outra que a gente usa com bastante frequência, que é a libertinagem. O antinomianista é aquele pessoa que fala assim, não, eu fui salvo por Cristo, então eu não preciso mais fazer nada, eu posso fazer o que eu quiser, eu não preciso mais obedecer essas coisas antigas aí, eu posso viver do meu jeito. Isso é o libertino. Então esses dois cidadãos aí são aqueles que têm muito problema com a lei. Uns querem a lei e falam, não, eu tenho que obedecer essa lei aí. Tem que obedecer. Quem não obedece não vai para o céu. E o outro, não, que lei o quê? Eu faço o que eu quero porque Jesus me salvou. Esses dois são ímpios. Eu não estou falando que todos nós aqui não carregamos um pouquinho de legalismo e de libertinagem, tá? Todos nós aqui temos lutas com isso. Quem dizer que não tem, está se enganando. Todos nós temos lutas. Mas eu estou falando daquela pessoa que defende isso e que crê que é salvo por isso, né? Existe somente uma cura legítima para o legalismo. É o mesmo remédio que o Evangelho prescreve para o antinomianismo, que é, como eu pus aqui como exemplo, que é a libertinagem, que é compreender e experimentar essa união com Jesus Cristo. É ter essa convicção de que quando eu crio no Evangelho, eu estou em Cristo. E estando em Cristo, o meu relacionamento com a lei muda. Eu tinha um tipo de relacionamento com a lei. Antes eu olhava a lei como algo que me atacava, que era ruim, que era pesado, que mostrava que eu era um nada. Agora eu estou em Cristo. Eu vejo que eu olho para a lei e não consigo, de fato, cumpri-la de forma perfeita. Mas a lei agora se torna algo para mim. Assim, a lei é boa e eu quero obedecer essa lei por amor ao meu Senhor Jesus Cristo. Isso conduz a um novo amor pela lei de Deus e a obediência a essa lei, agora mediados por ele, Jesus, a nós no Evangelho. Somente essa postura rompe as correntes do legalismo. A lei deixa de estar divorciado da pessoa de Cristo e do antinomianismo, da libertinagem, que não estamos divorciados da lei, que agora nos chega pela mão de Cristo e na capacitação dada pelo Espírito, que a escreve em nosso coração. Imagina o seguinte, eu particularmente, esse livro aqui do irmão Ferguson me mexeu muito comigo, porque se alguém chegasse para mim algum tempo atrás e dissesse assim para mim, Danilo, qual que é o contrário de legalismo? E eu diria o quê? Libertinagem. E aí o irmão Ferguson ele fala, não, libertinagem e legalismo são irmãos gêmeos. Sabe qual que é o contrário de libertinagem? Cristo.
Sabe qual que é o contrário de legalismo? Cristo. Esses dois são irmãos gêmeos. Eu fiquei pensando, imagina um pai, um bom pai, ele não é um mau pai, ele é um bom pai, mas é um pai muito rígido. E ele tem muitas regras, certo? Na minha casa tem que chegar a tal hora, tem que acordar a tal hora, tem que fazer assim, tem que comer só depois de tomar banho. Você tem várias regras. Ele tem 2 filhos, e esses 2 filhos são extremamente desobedientes. Desobedientes no coração, tá? No coração. Eles detestam as regras do pai, e eles querem desobedecer as regras do pai de tudo quanto é jeito. Eles odeiam a regra do pai. Mas esses 2 irmãos gêmeos, um é mais covarde, e o outro é corajoso. O outro é aquele, a gente às vezes tem, né, isso, aquele filho que empina, né? O outro empina. Um deles, os 2 detestam a lei do pai, mas um deles, ele chega e, você quer saber? Eu não vou fazer nada disso que você está me mandando fazer. Eu não vou obedecer essa porcaria dessa lei que você está me dando. O outro também detesta a lei. Ele vê aquela lei como desnecessária, ruim, atrasada, um atraso de vida para ele. Ele detesta aquilo também. Só que ele é covarde, ele não tem coragem de fazer o que o irmão fez. Aí sabe o que ele faz? Falou, tá bom, eu vou obedecer essa porcaria, tudo, e eu vou mostrar para você que eu consigo. Esse é o legalista, o primeiro é o libertino. Tanto um quanto o outro detestam a lei do pai. Tanto um quanto o outro não vão encontrar satisfação nenhuma nessa lei. Eles me dariam aqui de conselho para esses 2, para que eles pudessem experimentar prazer na lei desse pai. Não é tentar justificar, falando, não, olha, veja, a lei dele é boa, se você tomar banho antes de comer, é importante para a sua saúde. Não. Você vai só conseguir fazer com que haja uma reconciliação entre a lei que o pai deu e aqueles filhos, quando você ensinar esses filhos que eles precisam, acima de tudo, amar o pai. Quando eles entenderem que o pai é bom, que o pai é digno da confiança deles, que o pai é amável, e que a lei do pai é algo boa e que eu devo seguir por amor ao meu pai, aí você não tem nem o libertino e você não tem mais legalista. Você tem alguém que fala, se meu pai falou, é isso que eu quero. Só que nós sabemos que nós, por causa do nosso pecado, estamos afastados do nosso pai. E é por isso que todos nós, antes de vir a Cristo, das duas uma, ou nós estávamos na libertinagem, ou nós estávamos em algum contexto buscando agradar a esse pai bravo, tentando obedecer essas leis injustas. Quantos de nós não estávamos aqui? Com raiva de Deus, mas tá bom, aqui ó, eu fiz, o que você quer que eu mostre mais? Está aqui meu dízimo, está aqui ó, eu não menti para ninguém, eu não cortei meu cabelo. Isso é o legalismo. Como que muda isso? No nosso caso, esse abismo que havia entre nós e o nosso pai é muito grande. Não havia nada que nós pudéssemos fazer para fazer com que esse abismo deixasse de existir. Mas Jesus Cristo, o Filho do Deus Pai, ele veio ao mundo e ele morre no nosso lugar para que nós possamos o que agora? Ter comunhão com esse Pai. É por isso que agora em Cristo, quando eu estou em Cristo, eu posso olhar para a lei, e aqui o irmão Ferguson ele vai usar isso como um sentido de casamento, eu posso olhar para a lei agora, em Cristo, de um jeito diferente. Quando eu estou em Cristo, eu não vejo mais a lei como algo ruim, triste, chata, que me machuca. Não, eu vejo algo como eu quero seguir, porque isso é bom, porque se meu pai disse que ter inveja do meu irmão é ruim, então eu não quero mais ter inveja do meu irmão. E aí quando você consegue, meus irmãos, quando uma pessoa invejosa, eu já preguei sobre inveja aqui, porque esse era um pecado meu, esse é um pecado que eu tenho que lutar. Quando você consegue ver um irmão seu prosperar e falar assim, que bom que você conseguiu isso que você queria tanto. Isso é tão bom, meus irmãos. Isso é você poder experimentar no dia a dia a alegria de poder olhar para a lei de um jeito diferente. A lei agora é algo que me traz alegria, cumprir a lei. Vocês entendem onde que fica a lei nesse processo salvífico? Uma vez que eu estou unido a Cristo por conta do Evangelho, porque eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, eu estou nele, eu sou filho de Deus, a partir de agora, a lei ela entra no meu coração de uma outra forma. Eu quero obedecer porque eu estou no Senhor e é natural que eu viva isso. Quando nós vivenciamos essa realidade de que nós estamos de fato unidos a Cristo, nós podemos sim experimentar alegria na obediência e nós vamos ter deleite na lei do Senhor. Como eu disse, se você está andando no Senhor, obedecer a lei do Senhor não é algo pesado. Não que não tenha dificuldades.
Vou dar um exemplo para vocês. Se você pegar, por exemplo, para o ímpio e falar assim, sabe o que eu vou fazer sábado? Eu vou sair na rua pregando o evangelho. Os irmãos foram ontem que vocês estavam, né, Jamilson? Sábado à tarde eu vou pegar meus filhos, meus amigos e vou sair pregando o evangelho. E vou passar minha tarde fazendo isso. O que o ímpio vai dizer para você? Você tem problema na cabeça. Você é louco. Sábado é dia de descanso. Fique em casa, vai jogar bola. Não, nada contra, eu sei que o pessoal jogou bola ontem, né? Mas tem horário, né? Mas assim, vai fazer suas coisas, vai curtir a vida. Onde já se viu isso? E assim, todos nós aqui convivemos com ímpios. Quando a gente fala que você vai para o culto de manhã, à noite, que você tem um grupo na célula, assim, nossa, mas você está gastando seu tempo fazendo tudo isso, deve ser muito chato, deve ser muito difícil. Meus irmãos, é pesado para você? Não é. Por quê? Porque eu tenho prazer. Eu não sei, eu tenho prazer. Eu não tinha antes, mas agora eu tenho prazer. Por que eu tenho prazer? Porque eu estou unido a Cristo. Você acha que Cristo se alegra em fazer o evangelismo? Você acha que Cristo se alegra em estar reunido com os irmãos? Você acha que Cristo se alegra em fazer o bem? Sim. E eu estou em Cristo, eu me alegro com essas coisas também. Quanto mais eu experimento essa realidade, mais essas coisas vão se tornar normais para mim. É por isso que você vê o salmista dizendo tantas e tantas vezes, eu tenho prazer na tua lei. Eu tenho prazer na tua lei. E nós podemos ter prazer na lei. É lógico, uma ou outra você vai ter uma dificuldade maior. Como eu disse, até o nosso último dia aqui na Terra, nós vamos estar sendo tratados. Mas nós estamos aprendendo a ter mais e mais prazer na lei do Senhor. O irmão Ferguson diz, sem isso, tanto o legalista quanto o libertino, o antinomiano, se mantém em uma relação errada com a lei de Deus. É igual aqueles filhos que eu falei para vocês. Ai, que droga essa lei. Inadequada com a sua graça. O casamento do dever com o prazer em Cristo ainda não foi corretamente celebrado. Veja, existe dever na nossa vida cristã. Existe dever, sim. Esse dever não é um dever salvífico. Ah, não, se eu não fizer, eu não sou salvo. Não. Mas nós temos, sim, ordens a respeito. É para pregar o evangelho. É para discipular o seu irmão. Mulheres mais velhas, é para vocês falarem para as mulheres mais novas. Você tem uma série de deveres na Bíblia. Só que quando nós estamos em Cristo, ocorre um casamento. O dever com o prazer. E essas coisas, elas não só se tornam, boas, elas se tornam naturais. Se eu chegasse para aqui, por exemplo, a todos os irmãos aqui que discipulam, e eu dissesse assim, a igreja determinou que vocês parem todos de discipular. Ou chegasse para os irmãos que evangelizam e dissesse assim, a igreja determinou que vocês parem de evangelizar. Vocês conseguiriam parar? Vocês entendem isso? É uma coisa que é natural, nossa. É natural, porque isso vem junto com o novo nascimento. Então, isso é algo que nós vamos experimentar. Quando efetivamente nós confirmamos, então, a nossa vocação e eleição, meus irmãos, porque isso que eu estou falando é confirmar a vocação e eleição. Confirmar a vocação e eleição é você viver uma vida digna daquele chamado que nós recebemos um dia. É você viver uma vida de obediência à lei do Senhor, amando e aprendendo a amar a lei do Senhor. É você viver uma vida de asco pelo pecado, de nojo pelo pecado. Isso é você confirmar diariamente a sua eleição e a sua vocação. E se você vive assim, ainda que você esteja naquela situação da semana retrasada, às vezes eu tenho dúvida da minha salvação. Você tem vivido dessa forma como eu estou dizendo, confirmando a sua eleição e vocação? Continue. Continue, porque é isso que você deve fazer. A dúvida talvez um dia passe, mas se você estiver caminhando, isso é um sinal de que o Espírito Santo está, sim, já operando em você. Então, quando nós efetivamente confirmamos a nossa vocação e eleição de forma diligente, nós nos esforçamos, nós estamos alertas para ela, nós podemos experimentar das bênçãos resultantes desse processo. E aí a gente encerra os nossos versos aqui de Pedro. Quando você faz isso e você procura de fato, com empenho cada vez maior, confirmar a sua vocação e a sua eleição, porque fazendo assim, vocês jamais o quê? Tropeçarão. Então quer dizer, Danilo, que não vai acontecer nada de errado para mim? Teoria da prosperidade aqui, né? Não é isso que o texto diz. Nós sabemos que nesse mundo, nessa vida, nós sim vamos passar por tribulações. Isso é inevitável. E tropeções serão inevitáveis. Mas você também sabe que quando nós andamos de uma caminhada mais e mais que honra ao Senhor,
Em obediência a Deus, nós evitamos uma série de tropeços. Sim ou não? Não é? Você olhe para a sua vida, faça uma análise dos seus pecados recentes. E você olha e fala assim, puxa vida, se eu não tivesse cometido aqueles pecados, quantos tropeços a menos eu teria dado? Quantos machucados que eu teria evitado? É isso que esse texto está dizendo. Se você viver dessa forma, eu não estou dizendo que a sua vida não vai ser perfeita. Paulo viveu de uma maneira absolutamente digna do chamado que ele recebeu. E ele morreu decapitado. Pedro morreu crucificado. Então, opa, mas e aí, Danilo, e aí? Mas eu tenho convicção, irmãos, que esses irmãos, como eles eram igual a nós, mesmo eles tendo tido angústia, medo, seja lá o que for que eles tenham passado, mas o Senhor sustentou eles nesse processo. E talvez eles encontraram muito mais satisfação numa morte, ou, como Paulo aqui falou para nós, prisioneiro do Senhor, lá naquela prisão onde ele estava, do que às vezes nós, tendo uma vida muito tranquila, mas vivendo no pecado. Porque ele estava experimentando, mesmo em meio à tribulação do mundo, o descanso no Senhor. Então, e outra, a gente sabe que se você estiver em Cristo, nenhum tropeço vai ser definitivo. Tá? Se você está em Cristo, ainda que você caia, o Senhor vai te capacitar a levantar. Ainda que você esteja debaixo de disciplina, o Senhor vai te ajudar a levantar. Não sem, às vezes, algumas feridas. E isso acontece também. E aí eu queria fazer duas aplicações. Se você tem certeza da sua salvação, dê graças a Deus. Eu não estou pregando isso aqui, irmãos, para que ninguém que seja salvo tenha dúvida da sua salvação. Mas o que eu quero é que você olhe para dentro de si e veja a tua realidade. Especialmente se você tem confirmado a sua vocação e eleição por meio de uma vida frutífera de obediência. Mas, se você hoje ouviu tudo isso e você se enxerga como cristão, você entende que você crê em Cristo Jesus, mas tem vivido afastado do Senhor, não é para você desesperar, é para você se arrepender. É para você se arrepender, é para você confessar a Deus essa sua realidade e falar, Senhor, eu tenho andado afastado. Eu não tenho buscado o Senhor. Eu não tenho sentido prazer nas tuas coisas. Me perdoe. Me perdoe. É isso que você tem que fazer. Você tem um advogado junto ao Pai. E não deixe para amanhã. Faça isso já. Restaure a sua comunhão com o Senhor. Ande com Ele. Você quer tropeçar? Você quer se machucar? Né? O texto diz, quando a gente vive dessa forma, você evita, o texto, não sou eu que estou falando, vocês não vão tropeçar. Busque, volte enquanto há tempo. O pecado, ele traz consequências devastadoras, irmãos. Não brinque com o pecado. Segundo ponto, segunda aplicação. Caso você seja um daqueles que ainda não crê, talvez tenha entrado pessoas aqui que falam, não, eu não creio em nada mesmo, eu só estou aqui porque eu estou aqui. Né? Ou, se ouvindo tudo isso que eu falei, você falou, meu Deus, eu não sou nenhum desses. Danilo, eu sou um desses aí que acha que foi salvo porque há 10 anos atrás assinei um papel, mas eu tenho vivido no pecado de maneira deliberada, como se fosse algo normal, sem qualquer tipo de arrependimento. Eu acho que eu não sou crente, não. A minha certeza de salvação era falsa, totalmente falsa. Se esse é o seu caso, a palavra diz assim, ó, Romanos vai nos dizer, se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O que eu quero dizer para você, eu não quero uma palavra de desesperança, eu quero uma palavra de esperança. A primeira realidade é uma realidade muito triste. Se você de fato vive essa vida que eu falei, você não é cristão, você vai para o inferno. Você não crê em Jesus Cristo, você não está em Cristo. Se você não está em Cristo, você vai para o inferno. Mas e agora? E agora é isso que eu acabei de dizer. Se simplesmente com a tua boca você confessar e no teu coração você de fato crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador, se você crê nisso agora, você vai sair dessa realidade e você vai ser chamado de filho de Deus e você vai estar salvo. Mas que mais que eu preciso fazer? Nada. Nada. A única coisa que você precisa fazer é crer. E mesmo esse crer é o Espírito Santo que já está te levando a Ele. Mas você precisa dizer e pensar e ter essa convicção. Eu creio com o meu coração e eu professo com a minha boca. Jesus Cristo é meu Senhor, Jesus Cristo é meu Salvador. E se isso for real, sabe como que você vai saber? A sua vida muda. E aí a gente volta para o início do texto. A sua vida vai mudar.
imediatamente? Vai ser tudo perfeito? Não. Mas você vai nascer de novo. Então eu quero dizer para você que não crê que é um evangélico, não crê que é um cristão, que creia em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e você vai ser salvo. E por fim, para a gente encerrar, uma promessa para nos dar uma esperança que é acima de tudo, maravilhosa. Pois é desta maneira, é vivendo essa vida, confiando em Cristo e sabendo que nós devemos viver uma vida que confirma diariamente a nossa vocação e a nossa eleição, encontrando prazer na lei do Senhor, encontrando nojo do pecado. Dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Cristo, quando a nossa eleição e vocação é confirmada, nós temos um destino certo que nos aguarda, meus irmãos. Certo. É um reino. E não é um reino qualquer, é um reino que é eterno. E não é um reino eterno de qualquer ser. Não, é do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que nos chamou, esse que nos amou, esse que nos salvou, esse que nos incluiu no seu corpo, é dele mesmo o reino onde nós vamos viver por toda a eternidade. Então, da mesma forma que no início, por meio dele, todas as coisas que precisamos já nos foram dadas, a gente viu lá no verso 3 e 4, agora, no fim, nós descobrimos o porquê. Para que um dia nós possamos desfrutar por toda a eternidade da presença dele. Você vê como ele começa? Ele dá tudo para que a gente possa usufruir de tudo através dele. E é tudo por ele, desde o início até o fim. Mas nós temos um chamado para andar de acordo com a vontade dele.